Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Esta apresentação pode conter considerações futuras referente às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e de crescimento da Sanepar. Deste modo, baseia-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar, em relação ao seu futuro, bem como o contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, pois dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com um limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demétrio. Bom dia a todos. Obrigado, Juliana. Estão presentes aqui conosco o Júlio Célio Gonchorowski, diretor do Meio Ambiente e Ação Social, Fabiane Queiroz, nossa gerente de RI, o Díris Costa, nosso gerente contábil, João Carlos Túlio, gerente de regulação, Luiz Sodré Swanson Neto, gerente financeiro, além da equipe de RI. O nosso presidente também daqui a pouco estará se juntando a esta teleconferência. Bom, então, seguindo a apresentação dos resultados do primeiro TRI de 2021, então na página 3, nós temos os destaques do trimestre. Então tivemos no primeiro TRI de 2021, em comparação com o primeiro TRI de 2020, uma queda, uma redução na receita líquida de 1,6%, um crescimento do EBITDA de 0,3% e uma redução do lucro líquido de 3,7%. Em termos de acréscimo de ligações, foram 19,8 mil ligações de água a mais e um acréscimo de 19,1 mil ligações de esgoto também. Nossos investimentos atingiram 258,8 milhões no primeiro TRI, uma alta de 22,7% em relação ao primeiro TRI de 2020. Índice de atendimento, estamos com água em 100% das áreas de atendimento urbana da companhia, e esgotamento sanitário atingindo 76,9% no primeiro TRI de 2021. O EBITDA passou de 520,9 milhões para 522,7 milhões comparados ao primeiro TRI de 2020 com o primeiro TRI de 2021. Fizemos ainda no primeiro trimestre desse ano uma captação de 500 milhões de reais, que foi coordenada aí pelos bancos Itaú BBA e Banco Bradesco BBI, com uma série institucional de 4 e 5 anos, e uma série de 8 anos e mais uma série de 10 anos. Passando na página 4, falar um pouquinho dos volumes. Então, nosso volume faturado de água no primeiro trimestre caiu 5,1% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Em relação ao volume faturado de esgoto também, uma redução de 5,1%. Nossa inadimplência fechou o trimestre com 3,6%, o mesmo percentual obtido no primeiro trimestre de 2020. E a eficiência operacional, ou seja, as perdas por litro por ligação por dia, foi de 217,1 litros contra 235,5 litros do primeiro trimestre de 2020, uma redução aí de 7,8 pontos percentuais. Passando um pouquinho sobre a estiagem do Paraná, né, a partir da página 5. Então, à esquerda nós vemos, então, as anomalias de precipitação de abril de 2020 a março de 2021, onde a gente consegue observar, né, que temos uma redução do volume de chuvas aí até 50%. Né? Março já foi um mês um pouco melhor, principalmente aqui para a região metropolitana de Curitiba, mas como podemos ver na página 6, ainda assim não atingiu o histórico de 128 milímetros, tendo ficado em 108 milímetros no mês de março. Na página 7, falando um pouquinho do volume das nossas barragens, encerramos o trimestre com 60,79%, né?
sendo a barragem do Iraí com 50%, Passaúna com 60%, Piraquara 1 com 57% e Piraquara 2 com 94%. Quando a gente olha o mesmo período de março de 2020, à época a gente tinha 62,7%. A boa notícia, né, é que quando a gente olha a posição de maio, né, a posição de hoje contra a posição de um ano atrás, nós estamos com aproximadamente 10 pontos percentuais acima do que nós tínhamos. Hoje nós estamos com 54,6%, e em 13 de maio de 2020 nós tínhamos 44,7%, ou seja, temos 10 pontos percentuais acima, e já com obras aí em andamento que brevemente trarão, vamos dizer assim, mais produção de água para o sistema. Falar um pouquinho dos covenants, na página 8 e página 9. Nossos covenants estão em linha tanto com o fechamento do ano de 2020, como do primeiro TRI, né, comparativamente ao ano de 2020. Também, falar um pouquinho aqui da dívida líquida pelo EBITDA, ajustado de 1,38, e só pelo EBITDA, sem pelo EBITDA ajustado, de 1,44, contra 1,30 no ano passado. O nosso EBITDA pela despesa financeira líquida, que tem que ser maior ou igual a 1,5 em relação aos nossos covenants, estamos com 3,04%. Outras dívidas onerosas pelo EBITDA com 0,61%, o mesmo índice atingido no primeiro TRI de 2020. Passar um pouquinho aqui sobre o endividamento, estamos com 48,4% na página 9, né, 48,4% de grau de endividamento. No primeiro período de 2020 era de 48,8%, mais de EBITDA, conforme já falamos, de 42,6%, ano passado de 41,8%, ROIC de 11,5% contra 13,8% no ano passado, primeiro TRI, e 14% de ROI contra 17,8% no primeiro TRI de 2020. Falar um pouquinho da receita líquida, né, na página 10. Nossa receita líquida atingiu no primeiro TRI 1.226 bilhões, conforme a gente já falou, 1,6% abaixo do primeiro TRI de 2020, mas é preciso levar em consideração que no primeiro TRI de 2020 a gente não tinha crise hídrica, né? A gente tinha rodízio muito localizado, né? Não tínhamos, por exemplo, como nós temos em toda a região metropolitana de Curitiba, que começou em maio de 2020. Então nós estamos comparando um trimestre de 2021 com Covid e com uma crise hídrica, né, que está sendo, vamos dizer assim, combatida aí com o rodízio, o que levou, obviamente, a uma redução na receita líquida. EBITDA e mais de EBITDA, nós atingimos 523 milhões de EBITDA no primeiro TRI de 2021, uma alta de 0,3% em relação aos 521 do primeiro TRI de 2020. Lucro líquido atingindo 246 milhões, uma redução de 3,7% em relação ao primeiro TRI, e uma margem líquida de 20,1%. Custos de despesas operacionais com impacto no EBITDA, elas tiveram uma redução de 3% no trimestre, comparativo ao primeiro TRI de 2020, atingindo 704 milhões, entre 725 do primeiro TRI de 2020. Passando para a página 11, geração de caixa e conversão. Então, tivemos uma geração de 344 milhões de caixa, com uma conversão de 65,8%. Dívida líquida e alavancagem, dívidas de curto prazo de 510 milhões, de longo prazo 3 bilhões 591 milhões, totalizando assim uma dívida de 4 bilhões 101 milhões. E caixas equivalentes de caixas de 1 bi 324 milhões, com endividamento líquido de 2 bi 767, ou seja, uma alavancagem de 1,4 vezes, em linha com 1,4 vezes que nós tivemos registrados em 31 de dezembro de 2020. Custo médio ponderado da dívida se manteve estável no primeiro trimestre em relação ao final do ano, com 8,4% de custo médio ponderado de capital de terceiros. O CAPEX aqui crescendo 22,7% em relação ao primeiro TRI, a gente já falou, atingindo 259 milhões, com 44% destinados à água, 42% para esgotamento sanitário e 12% aí para outros itens. Na página 12, falar um pouquinho da receita e dos custos comparativamente ao primeiro TRI de 2020. Como falamos, né, a receita, então, ela reduziu 1,6%.
Obviamente, o reajuste que foi aplicado de 5,11% a partir de 5 de fevereiro de 2021, ele ainda não refletiu integralmente nesse primeiro trimestre. A gente estima que aproximadamente metade desse reajuste teve impacto no primeiro trimestre. Passando para a conta de materiais, é uma conta que teve uma redução aqui de 4,8%, influenciado principalmente por baixas aí dos custos de material de manutenção eletromecânica, material de tratamento, combustíveis e lubrificantes. Então, isso trouxe um impacto positivo aí nos custos do primeiro TRI. Em relação aos serviços de terceiros, tivemos aqui uma alta de 2,4%, também com alguns serviços de cobrança trazendo um resultado positivo, com redução, e alguns outros itens, como serviços técnicos profissionais, serviços de cadastro, faturamento e remoção de resíduos de esgoto, crescendo um pouco acima da média, mas no final, comparativamente, ficamos 2,4% acima do realizado no primeiro TRI de 2020. Outro item para se destacar é as provisões cíveis, trabalhistas, ambientais, fiscais e tributárias. Aqui sim nós tivemos um descolamento, uma provisão de 47.654.000, contra 20.258.000 do primeiro TRI de 2020, causado aqui pelo reconhecimento de uma perda provável numa ação civil pública do ano de 2003, de um acidente no município de Ponta Grossa, uma reclassificação de uma probabilidade de perda ambiental de possível para provável, de 26,3 milhões, e também algumas ações trabalhistas que foram provisionadas no montante de 5,4 milhões de reais. Despesas financeiras tiveram uma variação aqui de 4,8%, que foi no início da inflação um pouco mais acelerada, também a questão dos juros que começam a subir. Outros custos de despesa, uma redução de 23,1%, aqui principalmente dado que o histórico, o ano do primeiro TRI de 2020, ele estava majorado, vamos dizer assim, pelo reequilíbrio econômico-financeiro do consórcio DMLF-NCF, então nós tínhamos uma base comparativa muito alta. Na página 13, fazendo aqui o EBITDA ajustado com itens não recorrentes, nós passaríamos do EBITDA realizado em 522,7 milhões, ajustados a itens não gerenciáveis, como energia elétrica, material de tratamento, taxas de encargos. Nosso EBITDA passaria de 42,6% para 43,1%. Na página 14, falar um pouquinho do balanço patrimonial. Dívida líquida praticamente com pouca variação, 0,2% em relação ao fechamento de 2020. Capital de giro operacional, aí sim nós tivemos um aumento de contas a receber, passando de 799 milhões para 870, uma alta de 8,8%. E também uma redução aí de empreiteiros de fornecedores, salários e cargos sociais, dado o pagamento aqui, por exemplo, de parcelas do PAI, que foram registradas contabilmente em 2020, mas ainda algumas parcelas foram pagas em 2021. Nosso giro do capital de giro ficou em 37 dias. Fluxo de caixa na página 15, as atividades operacionais estão gerando um caixa de 344 milhões, atividades de investimento consumindo caixa de 259 milhões, aqui todos os investimentos a gente conseguiu financiá-los junto a terceiros, principalmente pela captação de debêntures, e as atividades de financiamento, então a gente pode ver que em empréstimos de financiamento a gente captou recursos de 563 milhões, mesmo com os pagamentos de financiamentos, arrendamentos e outras contas, um resultado nas atividades de financiamento de 364 milhões positivo, sendo assim o nosso caixa saído de 874 milhões 323 mil ao fim de 2020 para 1 bilhão 324 milhões 377 mil no primeiro TRI de 2021, o que é importante para todo o plano de investimentos e toda a passagem da crise, tanto a crise hídrica quanto a crise do Covid. Essa posição é muito importante. Bom, esses são os números do primeiro TRI de 2020. Registro aqui a presença do nosso diretor-presidente, Cláudio Sábio, e da nossa diretora de investimentos, a Leora Lúcia Conte de Oliveira. E gostaria de também informar
que a comissão externa de investigação, que foi contratada pela companhia para apuração dos fatos referentes à Rádio Patrulha e Integração, ela concluiu seus trabalhos, entregando seus relatórios ao Conselho de Administração no mês de abril de 2020, e não foram apurados impactos financeiros ou contábeis. E sim, recomendações de melhorias nos processos de governança e controles internos, os quais estão sendo implementados, alguns já implementados e outros em vias de implementação. Então, em relação a esses dois processos, nós damos eles por concluídos aqui já no primeiro TRI de 2021. Ficamos abertos agora, então, às perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, que serão realizadas somente via telefone. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *9. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, da Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Duas perguntas. A primeira, queria que vocês comentassem um pouco mais de detalhes sobre a situação hídrica. Eu sei que vocês colocaram alguns slides, enfim, até comentaram aí sobre a situação hídrica do Estado, né, que, enfim, foi decretado o estado de emergência. É mais para entender o passo a passo do que a empresa pode fazer em termos de rodízio a partir de agora. E o que seria aí os pontos críticos para talvez até fazer um rodízio ainda mais intenso, caso seja necessário, para lidar com a situação. E a segunda pergunta, em relação à performance de custo, né, vocês conseguiram aí uma performance muito boa nas linhas gerenciáveis. É mais para, se vocês puderem dividir, o quão recorrente a gente pode considerar esse novo nível de custos aí, com todas as implementações dos programas de aposentadoria incentivada que foram feitas. Obrigada. Obrigado a Carolina pela pergunta. Eu vou passar aqui para o diretor de Meio Ambiente e Ação Social para falar um pouquinho da situação hídrica, depois a gente segue com o segundo item. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. É Júlio quem fala. Bem, primeiro uma visão geral, comparando a um ano atrás. Em 1º de junho do ano passado, nós estamos com reservas em torno de 38% a 40%. Atualmente, nós estamos nos aproximando de 55%. Então, nossas reservas, de forma geral, nós estamos numa situação muito mais confortável que o ano passado. Há outro sinal bastante positivo que os institutos de meteorologia internacional nos dizem que o fenômeno Laninha efetivamente vem perdendo sua força e provavelmente nos próximos meses deixa de ter uma atuação tão preponderante. O que significa que nós voltamos a ter chuvas ainda à média ou talvez a partir do final do inverno acima da média. O importante é então entender que a princípio, qualquer outra ação de reduzir ou apertar mais o rodízio nesse momento está afastado. Claro que dependemos das chuvas. Tivemos chuvas muito ruins em abril, mas em compensação em maio nós estamos atingindo os níveis históricos e ainda temos mais chuvas para o mês de maio previstas. Então, nesse momento, está afastado um rodízio mais duro, e com uma tendência de normalização para os próximos meses. E esse novo decreto, se você reparar, ele não é mais de validade de 6 meses, mas sim de 3 meses, porque nós entendemos que a crise hídrica, de uma forma meteorológica, ela já está se afastando. O que nós precisamos nesses meses é recompor os volumes dos reservatórios da região metropolitana de Curitiba e do volume dos rios na região sudoeste, tanto que esse decreto se limitou a essas duas regiões. Então, meteorologicamente, nós estamos vendo positivo o nosso futuro para até o final do ano. Obrigado. Posso complementar? Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Quem fala é o Cláudio. Complementando a fala do Júlio, muito bem posta,
nós não paramos com as nossas obras, né? Independentemente da questão climatológica, não é? Do trabalho feito com a população, de uso consciente, racional da água. Nós assinamos a semana passada com a Petrobras um convênio para utilizar de uma reserva que eles têm, e eles estão já à disposição 200 litros de água por segundo. O que significa isso? Atendimento de 80 mil pessoas ao dia. Tá? Isso em 40 a 50 dias nós começaremos a usufruir dessa água. Uma outra obra muito grande, que já é pública, que é a transposição do rio Capivari, levando água para a represa do Passaúna. Do Iraí. Isso ficará pronto em setembro e nós teremos aí pelo menos o atendimento também de mais 300 mil pessoas dia. Okay? Nós temos mais algumas coisas, mas como ainda não são públicas e vocês conhecem melhor do que nós essa questão dessa questão sigilosa de algumas informações, não é? Mas eu posso adiantar que nós temos um trabalho para reservação de mais 9 bilhões de litros de água que vão fazer parte de alguns dos nossos equipamentos num prazo muito curto, ainda dentro desse ano. Então, a companhia e um outro projeto também grande, na verdade, dividimos em dois, um que vai tratar de Curitiba e região metropolitana, em parceria com todos os municípios aqui dessa região, e um outro que vai cuidar das bacias do interior do estado. Começamos com uma parceria que também assinamos ontem com Itaipu, e vamos avançar nas conversações para aumentar esse leque e tentar tratar, então, junto com Itaipu, com o apoio de Itaipu, não só a questão financeira, mas a questão de tecnologia, de expertise, abrangendo também essa questão do interior. Mas olhando para o médio e longo prazo. Tá? Nós entendemos que a curto prazo a situação está estabilizada, mas nós não podemos estagnarmos os nossos trabalhos olhando só para esse momento. Então, buscando operações para médio e longo prazo. Obrigado. Obrigada. Oi, Carolina. Então, complementando o item 2, né, quando você falou da questão dos custos e quão recorrentes serão essa base, né? A gente olhando para os principais custos então, da companhia, né, pessoal, a gente começa a colher os frutos, né, do PAI, né, do Programa de Aposentadoria Incentivada, realizado no ano passado. Então, trazendo benefício aqui na questão da conta de pessoal. A conta de material, no primeiro TRI, ela teve uma redução no geral com 4,8%, mas aqui a gente também tem que considerar que tivemos um volume menor também de produção, né? Então isso também acaba ocasionando, vamos dizer assim, uma redução no custo. Serviços de terceiro, então a companhia tem feito um esforço muito grande no sentido de rever contratos, rever contratações, buscar novos descontos, né? Aproveitando até essa questão do mercado, né? Possuir condições, vamos dizer, de baixar o preço nesse momento. O que nos preocupa, claro, um pouquinho é a energia elétrica, né? Dado a crise nacional, né? Que nós temos, a crise hídrica nacional, que está até anunciada, já está pelo próprio presidente, no sentido que isso pode encarecer a conta de energia. Mas a gente espera, né, sim, um bom controle de custos durante todo o ano de 2021. Nosso presidente, né, é muito firme nessa questão e a gente sempre procura reduzir. Obviamente, sempre pode ter alguma outra questão, né, que pode surgir, como as questões judiciais, né, de judiciais, de ações judiciais, mas tirando esse que é um pouquinho menos previsível, eu diria que os outros eles estão bem gerenciados e estamos com um propósito muito firme de combate a qualquer aumento de custo. Perfeito, muito obrigada. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem *9.
Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digite asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9.
Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digite *9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digite *9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digite *9. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Tel Cris. Por favor, prossiga. Bom dia. Eu gostaria de saber, já que a Sanepar é uma empresa que está com ações na Bolsa, ela tem acionistas minoritários e tem o governo do Paraná que tem maioria. Agora, por que ela não defende os interesses do acionista minoritário contra as imposições do governo do Paraná? E por que também ela não defende o acionista minoritário contra as imposições da AGEPAR? E não cumpre os contratos existentes, que muda o índice de reajuste, e foi provado que o reajuste seria bem maior do que ela deu. A próxima pergunta vem do Sr. Tel Cris. E a administração prossiga. não faz nada. Bom dia. Eu gostaria de saber, já que a Sanepar é uma empresa que está com ações na Bolsa, tem acionistas minoritários. Obrigado pela pergunta, senhor Tel Cris. Veja, a AGEPAR é a agência reguladora aqui de vários serviços do Estado do Paraná. Em relação aos reajustes dos últimos anos, ela tem aplicado a metodologia do reajuste de 2019, que foi aplicado a partir de 5 de fevereiro de 2021, que entrou em vigor. Houve uma redução sim, mas essa redução está sendo compensada na primeira fase da segunda RTP, ou seja, o que não foi dado, que foi a troca do índice IPCA pelo IGPM, bem como a questão de uma parcela do diferimento. A Sanepar pediu, inclusive, a questão da troca do IGPM pelo IPCA, que ela não tinha considerado. A própria AGEPAR voltou atrás em sua decisão, ou seja, ela acatou o pedido da companhia e fez essa compensação na primeira fase da segunda RTP. Então, não podemos falar que, em relação aos reajustes, tenha havido qualquer falta de cumprimento daquilo que estava nas metodologias. A AGEPAR concluiu agora, no início de 2021, a primeira fase da segunda RTP, homologando, inclusive, essa primeira fase. Está trabalhando para concluir a segunda fase da segunda RTP no ano de 2022, conforme o cronograma aprovado pela própria AGEPAR. E a companhia, inclusive, está no processo de licitação para a contratação de uma empresa especializada para avaliação da base incremental. E a gente entende, sim, que tanto a companhia entende e vai buscar sempre, né, o interesse da companhia
no sentido de que, na conclusão da segunda RTP, seja feito tudo dentro da metodologia que está estabelecida, que foi objeto de consulta pública, de audiência pública, e para que sempre sejam seguidas as notas técnicas que estão definidas, sempre buscando o interesse da companhia. Então, entendemos, né, e estamos atentos a qualquer movimento que possa não representar os legítimos interesses da companhia. Da companhia e seus acionistas. E seus acionistas, sempre. Uma empresa especializada para a avaliação da base incremental. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digite *9. Senhor Telcris, pode prosseguir. Sandro, de novo, Telcris, mais uma pergunta. A Sanepar foi uma das empresas que mais caiu, em que as quedas das cotações da SAPRE 11 e da SAPRE 4 foi uma das maiores da Bolsa em 2020 e continua agora uma queda enorme em 2021. Gostaria que vocês fizessem um trabalho, do URI fizesse um trabalho junto aos analistas, explicando essas interferências governamentais, essas interferências da agência reguladora e do governo, e mostrando o que vocês estão fazendo. Porque os analistas não estão indicando mais ações. O que eles falam é, caia fora da Sanepar. E eu não quero cair fora. Então eu peço que vocês atuem junto aos analistas, explicando que vocês estão do lado dos acionistas minoritários e não só do governo. E continua agora. Senhor Telcris, aqui a gente não distingue, né, qualquer acionista, né, seja ele controlador ou não. Obviamente as ações da companhia no ano de 2020 elas sofreram queda muito em função da forte crise hídrica, né, o produto que a companhia oferece e fornece é água. Nós passamos pela crise hídrica pelo menos a pior dos últimos 50 anos, isso é público, é notório, estamos, salvo engano, com 3 decretos de crise hídrica aqui no estado do Paraná, editados pelo estado do Paraná. Tivemos o Covid, né, também com enfrentamento a essa questão. E sim, a companhia entende que, dado o seu momento, todo o esforço que ela tem feito de investimentos, a crise hídrica, em certo momento, vai passar. Nós estamos, ano passado, a gente também teve um resultado menor em função do forte investimento, que eu diria, no PAI, no Programa de Aposentadoria Incentivado, que foi de 132 milhões. Então, o nosso lucro não caiu apenas, ele caiu também em função disso, né? Mas que se a gente não tivesse feito essa ação, os resultados não seriam colhidos a partir desse ano. A companhia sim entende que o futuro é muito melhor, né, quando a gente olha para 2020 e até esse começo de 2021, porque espera, né, ter todo o produto, né, à disposição para entregar para a população. Desculpa, vai ser minha última interrupção. Deixar bem claro, a ação caiu única e exclusivamente por causa da interferência da Sanepar, interferência do governo. Não foi a crise hídrica. A crise hídrica pode ser uma desculpa que vocês estão usando. Não foi. Eu já falei com 8 analistas, falta o que para a empresa? Credibilidade. Esse é o problema. Nós sabemos que a crise hídrica é passageira. Agora, interferência não é. Eu gostaria, se fosse possível, que a Sanepar acionasse a justiça, né? Não aceitasse essas ordens de baixo, de cima para baixo e ficasse quieta. Está certo que vocês são funcionários do governo, mas vocês atuassem, façam a justiça comum
problema é apenas credibilidade. Senhor Tel, bom dia. Quem fala é Cláudio, presidente da companhia. Vamos deixar bem claro, primeiramente, o seguinte: o senhor deve acompanhar melhor os fatos relevantes feitos pela companhia. E ali nós demonstramos, efetivamente, que nós não estamos aqui a mando de A ou B. Trabalhamos em prol de todos. Então, se não houver um acompanhamento do que nós registramos e publicamos, fica muito difícil, sim, que o acionista, seja A ou B, saiba o que está acontecendo. Então, por favor, acompanhem para e passo os nossos movimentos, e não é desculpa nenhuma a escassez hídrica. É a maior escassez hídrica dos últimos 100 anos nessa região. Isso é desculpa? É impossível que isso seja uma desculpa. Nós chegamos agora, a 55% de toda a nossa reservação. Isso é fato histórico. O produto principal da companhia não são as ações, mas a água que nós captamos, tratamos e distribuímos. E isso é o fator preponderante. Pode ter certeza disso. E nós aqui estamos a trabalhar para todos. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem *9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem *9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem *9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digite *9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem *9.
Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digite asterisco 9. Nós tivemos uma queda aqui na nossa conexão, nós voltamos e continuamos à disposição para continuar e responder as perguntas. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcos Carneiro, da CL4 Capital. Opa, bom dia, obrigado aí pelo tempo da pergunta. Eu tenho duas aqui. Dentro do possível que vocês puderem falar, né, como está o consumo por ligação, a tendência de consumo de água da população ao longo desses meses aí de abril, maio, se puder dar alguma tendência para frente, seria bem bacana. E a segunda aí seria em termos de alocação de capital, né, como que a gente pode ver aí o payout aí do lucro líquido no dividendo, se vocês estão pensando em recompra, alguma coisa do tipo. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Claro, né, diante da situação de crise hídrica, a gente faz todo um apelo para a população, né, principalmente Curitiba, região metropolitana e sudoeste do estado, né, onde está o decreto de crise hídrica abrangido, para que haja uma redução de consumo nesse momento. Obviamente, com a redução de consumo, você tem uma queda, né, também, como tem uma tabela tarifária que ela é crescente. Quando você pede para as pessoas reduzir, elas acabam caindo numa tabela que é, vamos dizer assim, custo-menos, né, porque é uma tabela progressiva. Então, isso realmente trouxe impacto aqui nos volumes e, consequentemente, na receita da companhia, né. A gente continua, né, com essa política de solicitação de consumo consciente, de consumo econômico, até que a crise, vamos dizer assim, hídrica, pelo menos, passe, né, nessas regiões que eu citei. Nesse momento, né, nós estamos com várias regulamentações, né, em função do novo marco legal de saneamento sendo discutidas, né, como, por exemplo, a questão das normas de referência para os padrões de qualidade e eficiência na prestação de serviço. Provavelmente será lançada a questão da necessidade de comprovação da capacidade econômica e financeira. Nesse momento, não avaliamos a questão de recompra de ações, mas esperamos, claro, que a gente consiga passar por essa questão também da segunda fase, da segunda RTP, para a gente ter segurança em tomar decisões a mais longo prazo, tanto em questão de estrutura de capital, como em questão outras questões acionais. Então, é a crise hídrica, é a questão da regulação, né, da gente conseguir fazer uma regulação para 2022 que atenda aos interesses, aquilo que remunera o capital investido, é a nossa, vamos dizer assim, a nossa lição aqui do dia a dia. Beleza, obrigado. Imagine aí, Marcos. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem asterisco 9.
Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem *9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem *9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem *9. Encerramos a sessão de perguntas e respostas. Retorno a palavra ao Sr. Abel Demétrio para suas considerações finais. Bom, então, em nome da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, agradecemos a participação em mais uma teleconferência, desejando a todos um excelente dia e um ótimo final de semana. Cuide-se. Abraço. A audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.